Entra agora no Gildásio. Ele tem 39 anos, já é comerciante, gente, passando por uma situação difícil, né, Celso? Pois é, essa história dessas enchentes, não só em São Paulo, mas pelo Brasil, Rio Grande do Sul, esses veículos que passam por enchente, eles vão ficando num estado de calamidade. E na reportagem eu ainda falei sobre isso. Exatamente. Olha aí, nós estamos vendo as imagens da enchente em Guarulhos, olha aí, carros e carros debaixo d'água, né? Em todas as concessionárias que estão na mesma avenida. Essa daí não é a concessionária que nós fomos, é do lado, né? Aqui é a original, aqui. Essa aqui é onde nós somos. Então, depois que o carro fica no alagamento, as seguradoras o quê? Dão perda total porque não tem jeito, não tem solução. Não dá para arrumar, vai dar problema o tempo todo. E problemas graves, você pode estar circulando com o veículo parado do nada numa rodovia e você sofreu um grave acidente. Né? Uma via então, de alta por isso, velocidade, inclusive. para evitar esses problemas e a responsabilidade das seguradoras, elas descartam o veículo. Para que servem esses veículos? Eles servem para você desmontar, para utilizar as peças dele. Porque eles estão... esses carros, por exemplo, na concessionária aqui, são novos, 0 quilômetro. São elétricos. Acabou. Aqui só serve para usar peça. E determinadas peças, porque os módulos joga fora. A parte elétrica fica comprometida com isso. Exatamente, joga fora. E aí nós fizemos essa reportagem e voltamos com ela, mas tem novidades sobre a reportagem. Vamos ver? E você vai entender justamente quando um carro não tem mais solução, o que é preciso fazer a partir daí. A história vem agora do Gildásio, a gente acompanha agora no Patrulha. O Gildásio pediu ajuda da Patrulha do Consumidor depois de enfrentar diversas dificuldades na concessionária, onde deixou o veículo para revisão. Além de enfrentar o problema com a vareta de óleo, o carro dele ficou no meio de uma enchente. Celso Russomano foi até o local entender de perto toda essa situação. A relação com você é bem difícil, né? Muito difícil. Depois que aconteceu o problema, o pós-venda deles é péssimo, né? Inclusive, tem algumas reclamações no site do Reclame Aqui sobre esse pós-venda deles. Aqui nós temos várias concessionárias da mesma empresa, mas a que te atendeu fica lá na frente, né? Isso. E aqui que é o atendimento? Isso, é lá no final da loja. Vamos lá. Boa tarde, dá licença. Gentileza, alguém para nos atender aqui? Vai, se recebe. Pessoal de serviços, onde Ficam ali sentados. Ficam ali? Isso. Vamos lá. Tem ninguém aqui? Gentileza, quem é da área de serviços aqui? Serviços. É ali? Tá, obrigado, viu? É aqui. Gentileza, alguém de serviço para nos atender aqui? Pode, qualquer uma das duas, tá? Então, estamos com o Gil aqui. O Gil trouxe o veículo dele para fazer a revisão de 20 mil quilômetros. Certo. E saiu daqui, uns 2, 3 dias depois, começou a vazar óleo. Começou a vazar óleo. E aí ele pegou, trouxe o carro de volta e disseram para ele que tinha quebrado a vareta, ou o suporte da vareta de medição do óleo. Bom, ele não tocou no negócio, aí acusaram você de ter quebrado. Falaram que eu tinha quebrado a vareta, eu nem sei onde fica isso, e queria me cobrar quase R$1.000 pelo reparo. Bom, aí ele trouxe o carro de volta, ele já teve outro desgaste, porque era um sábado, ninguém queria aceitar o carro por conta do pessoal de serviço não estar aqui. Acabou deixando o carro. Infelizmente veio uma enchente e pegou o carro dele. Foi isso? Isso. Ele está reclamando o seguinte: primeiro, a questão da vareta. Segundo, como é que vai ficar a garantia do carro depois da enchente? Já que, de acordo com as fotos que nós temos, a enchente pegou a parte de trás, dá para ver no tampão de trás do carro, bem alto. E, pelo que parece, molhou os bancos, pode ter molhado os módulos
e aí compromete o carro e o pessoal não diz que vai dar garantia ou vai dar uma declaração de garantia. Isso, Celso. Desde o primeiro momento que eu trouxe meu carro para arrumar aqui, eu procurei uma loja de confiança, né? E, para minha surpresa, eu sou muito maltratado, né? Não consegui falar com o gerente até hoje. Quem me atende aqui é o Jonas, ele responde quando ele quer. Pedi para falar com a gerente. É o Jonas? O Jonas é um atendente, ele fica sentado aqui. E pedi, né, para me ajudar nessa questão, não responde, não tá nem aí. E o gerente também desconhece. Bom, Eu vou solicitar, como a gente é assistente com as vendas, eu vou solicitar para falar com o nosso gerente Tá bom. e resolver dessa forma, tá bom? tá bom, obrigado. Nós aguardamos. Tá aqui para não atrapalhar. Tudo bom, seu Celso? Oi. Tudo bem? De pós-venda. Ah, você vem. Desculpa que eu tô sem o... Ah, como é a sua graça? Vicente. Vicente, você estava do lado ali, você ouviu o que aconteceu? Inclusive, ele sempre acompanhou, eu nem sabia que ele era o gerente, né? Porque ele nunca se preocupou. Uma vez eu vim aqui, ele estava aqui, só ficou escutando, eu não sabia que ele era o gerente, estou sabendo agora. Bom, Vicente, tem um carro, não é culpa de vocês ter tido uma enchente. É a primeira enchente que teve aqui? Acho que teve uma em 2017. Bom, então já tinha uma anteriormente. Vocês sabem que tem esse risco, né? Teve uma enchente, o carro ficou debaixo da enchente, disseram para ele, de acordo com as conversas que nós temos no WhatsApp, que vai ser feita uma higienização no carro. Minha pergunta é a seguinte: você sabe que uma Toro tem módulos no assoalho. Exato. Como é que fica com esses módulos no assoalho? Como é que fica com o assoalho? Essa água subiu, pegou o banco? Não. Pegou somente a assoalho. Então a gente pode ir até o carro Pode. pôr a mão embaixo do banco? Pode. Porque de A acordo... umidade, Né? a umidade pode fazer com que a água chegue no banco. Não a Desculpe, água correnteza. se tiver molhado, é porque chegou. Se eu colocar a mão e tiver molhado, é porque chegou. Né? Se chegou, nós temos outros problemas, porque pode ter pego os módulos que ficam debaixo do painel. Sim, a gente E faz aí, o carro não tem mais saída. Você sabe que as seguradoras não descartam esses carros, dão perda total. E não é só o caso dele, deve ter acontecido com outros consumidores aqui. Aí, a pessoa que conversa com ele, quem é a pessoa que conversa com ele? Jonas. O Jonas diz para ele que não, que é o que a seguradora... Ó, a seguradora foi acionada para a análise dos danos. Né? Estamos fazendo a limpeza da oficina e ainda tem muita coisa espalhada. Aí disseram que não iam disponibilizar um carro para ele andar, ele precisa do carro para trabalhar, né? Cabe uma ação de perdas e danos. Né? E aí, lá pelas tantas, diz que o perito veio aqui, fez a vistoria, será realizado esse serviço. Ok. Vamos ver o carro? Vamos. O início da confusão toda é por conta da vareta. Certo. Da vareta. A vareta. Ele saiu daqui com o carro começou a vazar. Aí o Jonas disse para ele que ia cobrar dele porque ele teria estragado... Vou mostrar aqui para vocês. Pois não, vamos lá. Vamos lá. Que essa vareta vai ser em cortesia, porque a gente não tem como provar que ele quebrou ou que nós quebramos. Mas a gente minha pergunta é o seguinte: não foi trocado o óleo do carro? Foi trocado o óleo do carro. Não foi trocado o filtro de óleo do carro? Foi trocado o filtro. Que fica do lado da vareta, do suporte da vareta? Fica por baixo. Tem por A gente baixo, não chega. exatamente. O que acontece... Será que não soltaram a parte de baixo? Porque tem um parafusinho lá, não foi solto esse parafusinho? Foi quebrado mesmo. Então, Foi quebrado. Por isso Mas, que a gente não entrou nos mínimos detalhes. então não vai ser cobrado. Mas, Não vai ser eu falei com o rapaz. Ótimo. Agora. Ótimo. Vamos ver o agora. carro. Ele está dizendo que não vai ser cobrado. Não vai ser cobrado, eu quero até Porque mostrar pra vocês aqui. escreveram para ele que ia cobrar dele, ó. Aqui, ó. ia cobrar mim. Olha aqui. O Jonas escreveu para ele aqui, ó. Suporte da vareta R$ 129,00, até 7 dias, de 7 a 10 dias. Troca do óleo, valor de R$ 378,00 e mais 400 de mão de obra. Ela é uma vareta curva. Isso. E ela tem duas fixações. Isso. Duas O que fixações. pode ter acontecido é puxar de lado, aí ela quebra mesmo. Mas... Vamos ver o isso- carro, porque ele está preocupado com o estado do carro. Vamos lá. O carro com 20 mil quilômetros é um carro novo, né? Se o senhor colocar a mão aqui no banco, o senhor vê que ela é, Não, é eu quero- curvinho. Quero colocar por baixo. Pode ficar à vontade. Não está molhado por baixo, está úmido. Só assoalho. Está úmido. Se colocar a mão no assoalho, vai molhar. O carpete vai molhar.
Molhou. Tá úmido. Ó, molhou. Quando você empurra para cima, a espuma, desce a água. Certo. Então molhou, foi bem alto, né? Foi até onde a água? A água foi até o assoalho, que nem o senhor. Então, mas subiu e para subir... Tá vendo que aqui ainda tá limpo? Porque senão estaria sujo, com barro até aqui em cima. Então aqui Não, mas tem é porque só passaria água, não passaria o barro por conta das borrachas de proteção das portas. Certo. Que entrou foi a água mesmo, ó. Foi a água. Que tá molhado. Certo. O problema é não ter chegado aqui em cima no painel. Não, aí em cima E não aqui chegou. estão os módulos. Isso, exatamente. Tá vendo que a coluna é para cima e os módulos vão colocados ali em cima, mas ali não chegou não. Bom, como é que vai ficar essa questão da garantia? Porque se aparecer um problema, um vício posteriormente, Sim. como é que se diz? A devolução do carro para ele. Todos garantidos. A Bom. gente tem uma ordem de serviço que é feita a higienização, que vai constar lá, evento dia 10/2. Tanto a montadora quanto a concessionária vai se responsabilizar por isso. Na verdade, a gente não responsabilidade não é da montadora, né? É da concessionária. Mas eles são parceiros nossos, eles compreenderam o que está acontecendo aqui. Então a gente vai. O carro estava nessa aqui? Isso aqui. Estava nessa posição. Aí, quando a água enche, ela marca as paredes. Aqui tá marcado ali. A altura da água, ó. Ó. Dá pra ver nitidamente aqui, ó. A água onde veio, ó. Tá vendo aqui, ó? É a altura da água. Ela vai marcando a parede. Quando é que vocês vão entregar o carro pra ele? Entre quarta e quinta-feira. E esses dias que ele fica sem carro? Ele precisa trabalhar, ele tá parado. Foi acionada a parte da Fiat para empréstimo de um carro reserva. Na verdade, o Jonas nunca deu nem resposta sobre isso. Você ligou lá na Fiat? Eu liguei na Fiat para abrir porque aqui eu já não estava tendo suporte, então eu abri um protocolo direto na Fiat para fazer uma reclamação. Isso, fez a reclamação. Porque nem você, nem o Jonas, nem ninguém nunca me deu um suporte, só agora que você está aparecendo. Então, e aí, até lá, que também todos esses dias, quantos dias você está sem trabalhar já? Eu tô acho que 10 dias, hoje faz 10 dias. E tem a questão também, Celso, do óleo, né? Se vazou muito óleo, eles não falaram até então se tem óleo no motor, porque como eu trouxe o carro aqui, ele estava com muito vazamento, eu fiz até uma filmagem. Aí vocês não falaram nada, só que vai trocar a vareta. E se tiver dado algum problema no motor? Não, a gente vai colocar a vareta porque a gente não vai funcionar o carro vazando óleo. Nem dá Não, pra mas vocês funcionar. funcionaram porque Nem o dá carro pra estava lá funcionar. embaixo e trouxe pra cá. Não, a gente veio empurrando ele. Veio empurrando? Empurrando ele. Entendi. Porque é uma ladeira só, a gente não funciona. E aqui também empurrou, porque ele estava ali. Todas as vezes a gente empurrou. A gente não deu a Entendi. partida nesse carro. Dizer para vocês que estão nos acompanhando, o risco de uma enchente é a água entrar pelo escapamento, subir e uma das válvulas, né, do motor estar aberta. E aí a água invade o motor também. Então, quando acontece isso, estraga o carro definitivamente. Mas como a gente está vendo aqui que a água não subiu tanto e esse carro é um carro alto, né, eu creio que não tenha chegado no motor. Mas eles vão tomar todos os cuidados antes de ligar o carro, né? Todos os cuidados. Porque o carro está aqui desde que aconteceu o incidente. Deixa eu deixar claro, mais uma vez, que é um caso fortuito, de força maior, mas por que nós estamos aqui? Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor de serviço, no caso vocês são fornecedores de serviço, quando vocês estão fazendo a manutenção do carro, responde independentemente da existência de culpa. Por isso nós estamos aqui. Olha só, olha aqui, se quiser acompanhar, ó. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual que é o defeito? Durante a prestação de serviço, né, já tinha tido outra enchente aqui, vocês já sabiam do risco. O carro estava aqui, não só o dele, como outros carros. Então, existe um vício na prestação de serviço que deu causa ao evento danoso, que foi a enchente que pegou os veículos. Se o veículo, se eles fizerem a higienização e daqui um mês começar a cheirar, né, aquele mofo, aquele cheiro que o pessoal costuma dizer de cachorro que foi molhado, né? De cachorro molhado, você traz o carro de novo, que eles têm que rever tudo que foi feito. Uma semana ele tem esse cheiro. Por quê? Entrou água entre as chapas do carro. O sistema não tem como puxar essa água entre as chapas. Então ele vai aquecer o carro e vai evaporar. Esse vapor vai subir o odor. Isso é mais ou menos uma semana.
Depois de uma semana ele não pode existir mais. Se continuar, tem que trazer aqui para a gente desmontar tudo de novo. Tem que desmontar e aí pode ser que sejam os bancos. Está úmido debaixo do banco, né? A gente espera que não tenha chegado nos módulos. Cinto de segurança, a catraca do cinto de segurança tem que ser limpa, tem que ser lubrificada. Se começar a dar problema, você nos comunica. É assegurado pela concessionária. Tá bom? E a gente volta depois para mostrar que o carro dele ficou em ordem. Tá bom assim? Sem problema. Tá? Sem custo nenhum para você. Tudo bem. Tá bom assim? Tá bom. Tá resolvido o problema? Tá sim. Tá? Parabéns aí Obrigado. pela atenção aí. Obrigado, Espero viu? que ele saia feliz dessa história toda, tá? Vou fazer o possível. Alguns dias depois, o comerciante enviou um vídeo para a nossa produção. Gostaria de agradecer por todo o empenho em me ajudar a estar solucionando o problema lá na Fiat. Já peguei meu carro, tudo em ordem, o carro está em perfeitas condições e eu estou muito satisfeito. Muito obrigado mesmo. Depois desse vídeo, o caso, que parecia resolvido, teve novos desdobramentos. O Celso Russomano vai atualizar tudo o que aconteceu agora no palco do Cidade Alerta. Lembra da história que o Celso acabou de falar no caso do Bruno? Que carro que fica dentro de alagamento só serve para desmontar e vender algumas peças? O que é que a concessionária fala? A montadora, na realidade. Não, na verdade, a concessionária. Concessionária, junto com a montadora, tomaram uma providência que eu tenho que dar parabéns agora. Tenho que dar parabéns. Eles resolveram, para evitar qualquer tipo de problema, se antecipar e pagaram o valor da tabela FIP. Eu tenho aqui o documento, eu não posso mostrar, está sob sigilo esse documento, mas, inclusive, o nosso consumidor, Gildásio, não pode falar mais a esse respeito e a gente respeita esse documento que foi assinado pelas partes, né? Mas a concessionária e a montadora, ajudando a concessionária, como eles falaram aí, resolveu pagar o valor da tabela FIP do veículo e recolheram o carro. Então, eu acho que dessa forma eles agiram corretamente. Parabéns, parabéns novamente. Né? É isso que a gente espera de uma montadora e de uma concessionária desse porte. Parabéns. Isso justamente para evitar que aquilo que a gente tem que entender, o respeito ao consumidor, ao cliente, que esse cliente voltasse para a concessionária, Celso. Surgiu um novo problema. Apareceu um outro problema. Para que isso fosse sanado de uma vez e evitasse esse vai e volta, houve essa solução e mostra o quanto é importante ter essa consciência de que carro em alagamento é praticamente uma dor de cabeça. E aí o pessoal faz higienização e põe o carro para andar de novo, vai dar problema. Né? A chance de não dar é quase nula, é quase zero. Né? Vai dar problema. Então, esses veículos têm que dar perda total e resolver dessa forma, né? Usa as peças para outros veículos. Diga-se de passagem, importante dizer que hoje em dia as seguradoras estão comprando peças de segunda mão, para consertar veículos que foram vítimas de sinistro. Estão agindo assim bastante, até tem montado algumas empresas paralelas para desmontar carros e usar as peças quando falta peça, o que é obrigatório, peça de reposição é obrigatório. Né? As montadoras têm que ter e muitas não têm peça de reposição, então eles canibalizam os veículos e aí colocam no mercado as peças usadas. Para isso serve algumas peças, tem peça que vai dar perda e nunca mais pode ser usada, como os módulos, por exemplo. Tá? Existem módulos, diga-se de passagem, que tem uma capa, um bloqueio, etc., para evitar esses problemas. Mas, mesmo assim, a oxidação que dá no seu celular vai dar nas peças e aí... Né, o celular também tem esses bloqueios todos, né? Tem essa, e mesmo dá problema. Assim,